Vamos lá então, gente? Então vamos continuar, tá? Então vamos lá, gente. Vamos lá. Som. Ei, vamos lá então, tá? Continuando, oitavo ponto, oitavo inimigo pós-moderno contra a família é a fragilização da autoridade parental, né? A fragilização da autoridade dos pais, em outras palavras. Nós vemos uma crise de autoridade hoje, né? Filhos rebeldes, filhos que batem na cara dos pais, filhos que xingam os pais. Infelizmente, gente, vemos hoje uma cultura que iguala crianças com adultos, coisa mais comum. Basta ir num supermercado, você vai ver filho dando tapa na cara de pai e mãe, filho xingando os pais, ofendendo. E, gente, a cultura da desonra tem imperado nos dias atuais. Sim ou não? É culpa dos filhos, é claro, mas mais culpado ainda, muitas vezes, é os pais, que nem de tenra idade deixaram o negócio desandar, não disciplinaram, não corrigiram os seus filhos, não colocaram limites nos seus filhos, e acabou gerando isso, uma cultura que iguala crianças de adultos, dificultando a transmissão de valores e disciplina. A honra é um valor cristão, sim ou não, gente? Se tem uma coisa que eu tenho raiva e eu não aceito, na minha casa é desonra. Eu não aceito desonra. Meus filhos sabem. Ai deles se eles desonrar a mãe deles. Ai deles se eles desonrar o pai. Eu e a Sofia procuramos, dentro da nossa relação, nos policiar, cuidar um com o outro, para não deixar a desonra imperar no nosso lar. Se eu e ela não formos modelos de honra, como é que os filhos vão ter isso também? Entendeu? Então, não pode ter palavrão na vida do casal, não pode ter palavrão xingando os filhos, que senão os filhos vão perpetuar a boca suja, a desonra, o desrespeito, o não limite, e você vai colocar a criança em pé de igualdade com o adulto e tirar toda a autoridade parental. Presta atenção, quem é pai e mãe aqui. Pai e mãe precisam ter um comando só, uma palavra só. Quando estão dentro da casa, o marido tem autoridade final sobre a família. Então, a criança é especialista de jogar a mãe contra o pai e o pai contra a mãe. Então, se por exemplo teu filho chegar e dizer, papai, eu posso fazer tal coisa? Você fala, o que a tua mãe disse? Não, mamãe não disse nada. Então, o comando é isso aqui. Se a tua mãe disse alguma coisa, você tem que estar junto com ela naquele comando. Se foi o pai, a mesma coisa. O que teu pai disse? Que não. Então é não, meu filho. Porque teu pai é autoridade. Se ele disse que não, é não. Agora, se você, esposa, mulher, contrariar o seu marido, aí pronto, as crianças deitam e rolam, começam a manipular, jogar um contra o outro. Ah, mas o papai disse que sim, você disse que não, você é uma bruxa e tal. Aí começa a desonra, o piseiro, confusão. E vão botar vocês dois para ficar brigando, gente. E as crianças dando risada da cara de vocês. Vocês estão entendendo, gente? Você não pode deixar uma criança te manipular. Criança é criança. Criança precisa de comando, criança precisa de disciplina. Criança precisa assumir responsabilidade, na medida da sua idade, é claro. Então você precisa, junto com o seu cônjuge, ou se não tiver ele, você ser a autoridade ali dentro da sua casa. Na sua casa, quem canta de galo é você, não é os teus filhos. Teus filhos vão cantar de galo quando estiver a casa deles. Então é necessário colocar limites nos nossos filhos. Gente, presta atenção, colocar limites nos filhos é um gesto de amor. Porque o mundo vai colocar limites. Se eles não aprenderem os limites dentro de casa, quando eles enfrentarem limites lá fora, eles vão ter que enfrentar o porrete da polícia, uma cadeia, uma violência lá fora, porque não teve limites dentro de casa. Um filho que mete a boca nos pais vai meter a boca no policial, vai meter a boca no bombeiro, vai meter a boca no funcionário público, vai ser preso, porque não aprendeu a se colocar no seu lugar dentro da sua casa. Vocês estão entendendo, gente? Fragilização da autoridade
parental. Não estou dizendo para vocês exercerem violência, né, agredirem fisicamente, nada disso. Estou falando de, com a graça de Deus, sabedoria do Senhor, colocando em disciplina, corrigindo com varinha quando for necessário, né? Ou então tirando aquilo que o filho gosta, que você daria para ele. Se ele se comportou mal, ele tem que entender que um erro traz consequência, que uma falha ética, moral, uma desobediência vai trazer uma consequência amarga para ele. Se você não fizer nada, ele vai continuar errando, falhando, você passando a mão na cabeça, e vai criar um filho sem limites, que vai ter que receber os limites da sociedade lá fora. Vocês estão entendendo, gente? Quem pode dar um glória a Deus? Então, quem é que estabelece limites? Quem é que gera domínio próprio nos nossos filhos? Somos nós, os pais. E sempre o marido e a mulher, um apoiando o outro, num só comando. Num só comando. Ok? Amém? Senão vai dar crise de autoridade. Exemplo, né? Pais que evitam corrigir os filhos por medo de serem acusados de autoritários. Você é um autoritário. Eu sou assim mesmo. Porque aqui quem manda sou eu. O dia que você tiver a tua casa, você pode mandar na tua casa. Mas aqui dentro tem regra. Aqui dentro tem lei. Aqui tem horário para chegar em casa. Ok? 9. Globalização e mobilidade forçada. Pastor, o que é isso? É o famoso desenraizamento cultural. As migrações econômicas, os conflitos, né, étnicos que separam famílias e apagam tradições. Vocês sabem que hoje, por questões econômicas, né, um exemplo é lá a Ucrânia, né, em guerra com a Rússia, 6 milhões de ucranianos deixaram a sua terra, apagando os laços, as tradições, saindo da sua terra, distanciando os seus parentes, os homens no combate, as mulheres tendo que ir para a Europa, muitas delas lá não têm subsistência, acabam se prostituindo, aquela confusão, gente. Infelizmente, por causa dessas questões de guerra, econômicas, sociais, a família, a tradição está sendo apagada, gente. Sim ou não? Tem coisas da tradição que são do bem. Nós somos fruto da tradição, sim ou não? Nós somos cristãos, nós somos fruto da tradição cristã. Nós somos de fé protestante, nós somos fruto da tradição protestante. Ninguém é obra do acaso, nós não somos um peido do universo. Não, gente, não é isso. Nós não surgimos do nada, nós temos um background, um passado, uma herança que nós recebemos dos nossos antepassados. Isso se chama tradição. Teus pais passaram valores, princípios, alguns certos, alguns equivocados. O que é equivocado do ponto de vista da palavra de Deus, joga fora. O que foi correto, você mantém e aperfeiçoa à luz da palavra de lembrando que a nossa regra de fé e conduta é a palavra do nosso Deus. Tu ia falar alguma coisa? Não? Tá? Vamos lá então. Continuando. Então a globalização, né? Esse mundo sem fronteiras, essa mobilidade forçada por N causas ali que eu falei, acaba gerando isso aqui. Por exemplo, avós distantes geograficamente, né? Longe dos pais, longe dos netos, incapazes de transmitir valores a novas gerações. Os avós também fazem isso, né? Transmitem valores para os seus netinhos, amam eles, né? E que coisa linda isso. Mas a responsabilidade é dos pais. Fala comigo. Avós apoiam de forma secundária a criação dos netos, mas a função primária pertence aos pais. Amém? Senão você está transferindo responsabilidades para aqueles que às vezes não têm nem gás para dar, porque já deram para vocês, os filhos. Então toma cuidado com relação a isso, assuma a sua responsabilidade, não transfira a responsabilidade. Aí vem o 10 aqui, crise espiritual e secularização. Será que existe muito isso hoje, gente? Será que isso tem afetado as famílias? Crise espiritual, o homem abandonando Deus,
O homem e a mulher abandonando os valores do reino de Deus, a secularização, mundanismo, em outras palavras. O esquecimento de Deus, a perda da fé, como fundamento da família, leva à falta de sentido transcendente, divino, nos sacrifícios cotidianos. Então as pessoas não sabem o que é o amor, porque estão desconectadas da fonte do amor. As pessoas não sabem o que é ter paz, porque elas não têm paz com Deus. Gente, a base dos nossos afetos, dos nossos relacionamentos, é o nosso relacionamento com Deus. Você pode perceber, quando você não está bem com Deus, você não vai estar bem com você mesmo, e você não vai estar bem com as pessoas. Sim ou não? Sim. Então, quanto melhor for a tua vida espiritual, daí a importância das células, dos cursos que você está fazendo, dos cultos que você participa, da comunhão com outros irmãos maduros, crentes, de estarmos juntos nos eventos da igreja. A gente ficou muito feliz com o evento das mulheres, foi um sucesso, todos ali saíram abençoadas. Gente, tudo isso é uma sementinha que está sendo jogada no seu coração e no coração da sua família. Nós temos que entender isso. A fé, ela gera tudo isso. Então, vemos muitos casamentos sem projeto de vida comum, cada um por um lado, cada um buscando seus interesses, focados apenas no bem-estar emocional momentâneo, muitos deles, Cada um quer ser feliz e cada um por um lado. Não, não é assim. Nós precisamos convergir. Fala comigo, conversão. Convergir. Nós precisamos ter o mesmo propósito. E é importante nós entendermos qual é o propósito de Deus para a família, gente. É gerar uma família para a glória de Deus, que revela o amor de Deus nas relações humanas. Amém? Independente se é uma família completinha ou não, não interessa. Pais que amem os seus filhos assim como são amados como filhos de Deus. Pais que glorifiquem a Deus na criação dos seus filhos. Maridos e esposas, casais que se amem assim como Cristo amou a igreja. É isso. Avós que amem os seus netos e transmitem valores, deixem um legado no coraçãozinho dos seus netos. Amém, queridos? Por exemplo, um dos meus avós me ensinou a poupar dinheiro, a ser uma pessoa econômica, a ter juízo e prudência na área financeira. Quem foi que passou isso para mim? O meu avô. Os meus filhos todos poupam dinheiro, são econômicos, são pessoas que administram bem os seus recursos. Porque eu passei para ele esses valores, que eu não adquiri com meu pai. Meu pai não foi bom nisso aí, infelizmente. É uma das fragilidades dele. Mas o meu avô transmitiu isso para mim. Olha que coisa linda. Entendeu? Então, às vezes, tem um pulo nas gerações. Mas se é bom, absorve aquilo e transfere para as futuras gerações. É isso que Deus faz, gente. É isso que nós temos que fazer no Senhor. Tá bom? Qual é a resposta cristã a esses desafios, todos esses 10 que nós mencionamos e vocês anotaram? Nós vamos estar postando isso aqui no grupo, tá? Eu vou separar esses PowerPoints em PDF, vou mandar para vocês, quem quiser imprimir, quem quiser guardar, quem quiser usar, fique à vontade. É um material que a gente preparou para vocês com muito carinho. Primeiro, a recuperação da identidade familiar. Precisamos orar juntos, precisamos viver a fé na nossa casa. Os nossos filhos precisam ver a nossa fé. Os nossos filhos precisam ver milagres acontecendo dentro da nossa casa. Os nossos filhos precisam ver nós orando pelo alimento e reconhecendo que toda provisão vem de quem? Do fruto do nosso trabalho, mas principalmente daquele que é o nosso Senhor, o nosso provedor, que é Deus. Orarmos uns pelos outros. Orarmos, gente, isso é tão lindo quando você cria filhos que são criados debaixo de oração. Eles se sentem protegidos pela sua oração. Você quebra as influências do mal sobre ele. Você quebra as maldições hereditárias. Você quebra as perseguições espirituais. Você bloqueia a ação do mal e a perseguição de demônios contra eles. Através da oração dos pais, gente. Amém? Eu sou fruto da oração dos meus pais.
Eu casei com a Sofia porque desde os 7 anos meu pai colocava nós de joelho para orar pelas nossas esposas. É oração. Fala comigo, a oração é a ferramenta poderosa de Deus para a família. E principalmente também viver a fé em casa. Viver a fé em casa. Tá bom? Cultura do encontro, gente. Priorizar tempo de qualidade sem distrações tecnológicas. Por exemplo, todo domingo de manhã, antes de vir aqui para a igreja, eu e o Emanuel, a gente acorda mais cedo, toma café junto lá na Real. Antes de vir para a igreja. É o tempo que eu tenho a sós com meu filho. Meia horinha, gente. A gente vai lá, toma um cafezinho, um pãozinho de queijo, um cafezinho. Coisa de R$30, gente. Mas é um tempinho onde a gente bate um papo, a gente conversa, ele abre o coração, ele me conta aquilo que está acontecendo, eu ministro na vida dele rapidamente ali. Um bate-papo informal, princípios e valores sendo ensinados. Amém, gente? Aproveitem o tempo. Dedique tempo de qualidade com seus filhos. Não é o valor do dinheiro que você gasta, não é gasto, é investimento. É investimento. Cultura do encontro, priorize tempo de qualidade. Sexta-feira à noite é o dia da Dona Sofia, é o dia dela, eu não posso marcar nenhuma outra programação sem falar com ela, porque é o dia dela. Então isso é importante a gente ter essas coisas, priorizar o tempo de qualidade, sem distrações tecnológicas. Então quando a gente está junto, a gente não fica olhando no celular, não, vamos conversar, vamos dialogar, vamos conversar sobre abrir o coração, ver quais são as lutas. Claro que nós, como pastores, né, uma das coisas que a gente mais fala são as questões da igreja, das pessoas e tal, dos nossos desafios pastorais e tal, mas também falar da nossa vida, dos nossos conflitos, das dificuldades dos nossos filhos. A gente precisa disso, gente. Amém? Terceira resposta cristã ao desafio da pós-modernidade: a formação ética sólida, ensinar às crianças a diferença entre verdade e relativismo. Eles vão receber lá do mundo o relativismo. A palavra de Deus é careta, é cafona, isso é dos tempos antigos, o mundo mudou, o mundo está diferente hoje. Quando eles soltarem isso, você tem que falar, não, a palavra de Deus permanece a mesma, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de conduta, a palavra de Deus diz isso, o mundo diz que transar antes do casamento, todo mundo faz. No mundo é assim, mas na palavra de Deus não é assim. Isso é errado, tem contaminação espiritual, toma cuidado, meu filho. E não ficar incentivando. Respeite a menina que você se relacionar. Você, mocinha, aprenda a se comportar. Quem é que ensina isso? Os pais. É claro que os filhos podem fazer de tudo, tá, gente? Os filhos, se quiserem aprontar, eles aprontam debaixo, né, da nossa... Não tem jeito. Quando o filho quer aprontar, nada nem ninguém segura. Sim ou não? Só que você vai ter a convicção de que você ensinou o certo e o errado. Se eles erraram, é uma questão deles com Deus. Você ensinou aquilo que é certo do ponto de vista de Deus. Você não foi omisso. Você foi presente, você orientou. Filho é uma incógnita, a gente não sabe o que vai dar, o futuro deles não está na nossa mão, está na mão deles, gente. Mas nós precisamos criar uma plataforma para que eles errem, e eles vão errar, infelizmente, o menor possível, né? Potencialmente menos possível, através da orientação e da instrução dos seus pais. Se eles não nos ouvirem, eles serão responsabilizados diante de Deus. Se eu não instruir os meus filhos, eu vou ser responsabilizado dos erros dos meus filhos. É igual nós como pastor, gente. Se as ovelhas estão aprontando, o problema é delas com Deus. Eu tenho que ensinar o caminho de Deus para elas. Se elas estiverem aprontando, depois que eu ensinei para elas o que elas não podem fazer, porque Deus proíbe, Deus orienta, a responsabilidade não é minha. Amém? É claro que às vezes a gente sofre junto, né? Vendo erros e falhas humanas.
Pastor, os pais naturais, espirituais, emocionais, tem isso. Às vezes a gente sofre pelas cacas dos nossos filhos. Sim ou não, irmãos? Sim. Mas pelo menos a gente vai ter a consciência limpa, a convicção de que nós ensinamos os caminhos de Deus. Nós ensinamos os caminhos de Deus. Então eles vão vir com os conceitos do mundo. Você vai ensinar os conceitos do reino de Deus. Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você é filho de Deus, você está debaixo da minha oração. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Você tem um futuro brilhante para frente. Chama ele a identidade que ele tem no Senhor. Amém? Formação ética sólida. Engajamento social, gente. Defenda a liberdade educacional, a não intervenção do Estado na família, a dignidade da família perante o Estado, o Estado não se meter dentro daquilo que cabe a nós fazermos como família. Outra coisa importante é misericórdia e diálogo, quando eles errarem, quando falharem, um ou outro, marido, mulher, os filhos com os pais com os filhos, acolher os membros fragilizados, sem abandonar os princípios cristãos. Você vai acolher o pecador, mas vai sempre se posicionar e dizer: esse pecado está errado. Eu amo você, independente do seu erro e da sua falha, mas isso que você fez está errado. Você está me entendendo, gente? Amém? Todo mundo está compreendendo o que a gente está falando? Deus faz isso conosco. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Essa distinção nós temos que fazer. Porque se você passar a mão na cabeça em coisa errada, ele vai continuar errando e vai continuar na vala do pecado. Um abismo chama outro abismo, uma sepultura chama outra sepultura, e assim vai. Ele vai continuar se lambuzando no pecado. Agora, se você se posicionar corretamente, com sabedoria, não com violência, não com palavrão, não com agressão, não desfazendo a pessoa, mas orientando e direcionando ele, dizendo: filho, não faça isso. Isso é errado. Ah, mas tu não é todo mundo. Você é filho de Deus, você é meu filho. Não desonre os seus pais, não desonre o seu Deus. Você foi gerado desde o ventre da sua mãe, do seu pai aqui. Nós te geramos com tanto carinho. E você não foi criado para desonrar o teu Senhor, para desonrar os teus pais. Amém, gente? Amém? Glória a Deus. Sempre lembrando, não existe família perfeita. Família cristã são pecadores debaixo do mesmo teto, que depende do amor e da graça de Deus sobre as suas vidas. Tira esse mito de família perfeita. Você só vai sofrer e não vai te levar a lugar nenhum. Somos pecadores salvos pela graça de Deus. Se não é Deus na nossa vida, a gente está lascado. A gente não sabe construir um lar, a gente não sabe criar nossos filhos. Mas com a graça de Deus, com muita oração, com muita sabedoria da palavra de Deus, é possível gerar filhos, criar filhos para a glória de Deus. Ensina o teu filho no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, jamais se desviará dele. Ok? Por exemplo, eu me desviei dos 13 aos 17, eu mundaninho, tal, querendo aprontar, tal, meio viciadinho ali, coisa errada, pornografia, mulherada e coisa. Aí chegou com 17, o próprio Deus, usando outras pessoas, me deu um chacoalhão. Vocês estão entendendo, gente? Então, ser criado dentro da igreja não significa que você vai estar ausente de contaminação, de erro e falha. Não. Tira isso da tua cabeça, gente. Nós vivemos num mundo contaminado, sujo, corrupto. Por isso nós precisamos de posicionamento. Fala comigo, posicionamento.
homens e mulheres de Deus dentro dos seus lares, dentro das suas famílias, nas suas relações, com misericórdia, com diálogo, acolhendo os membros fragilizados, sem abandonar os princípios cristãos. Ok? Conclusão aqui. Como escreveu Santo Agostinho, né, um dos pais da igreja, a família é a primeira célula da sociedade. A sua saúde determina o futuro da civilização. Na pós-modernidade, os inimigos não são invencíveis, mas exigem discernimento, coragem, vivência autêntica do amor cristão, liberdade e verdade. Amém? Glória a Deus. Algumas dicas de leitura aqui para você, livros que você pode adquirir que vão te ajudar nessa parte de família, tá? Tem um livro do Augusto Cury, um grande psicólogo, né, neurocientista cristão, Adeus Ansiedade, como controlar a preocupação e desfrutar da vida. Segundo livro, A Bênção do Senhor está sobre a sua família, Stormy O'Martian, uma das maiores escritoras cristãs, ela é quem escreveu aquele livro O Poder da Esposa que Ora, essa mesma autora aqui, tá? E De Volta ao Lar, Mary Pride, também é outra autora cristã, tá? Tem muitos livros cristãos na área da família, talvez seja uma das áreas que mais tem livros, gente. Várias, em várias ênfases, como criar filhos. Meus pais também têm 13 livros escritos só na área familiar, 13. Tem um livro só sobre criação de filhos. Filhos, cada fase, novos desafios. Escreveram juntos os dois. Então tem muitos livros hoje na área familiar, tá? Se você quiser livros em PDF, eu tenho bastante coisa sobre casamento, criação de filhos, finanças no lar, tudo que você precisar nessa área. Eu tenho uma biblioteca com mais de 5.000 livros em PDF. Tem bastante coisa. Bastante coisa. Tem um livro maravilhoso de criação de filhos, é um dos melhores que eu já li. Que eu não botei aqui, mas vou falar para vocês, eu lembrei agora. Se chama Pais Sábios, Filhos Brilhantes. Olha o nome. Pais Sábios, Filhos Brilhantes. Do John MacArthur. É um autor cristão maravilhoso. Ele fez uma série de estudos para fazer um programa de rádio. E aí, como essa série de estudos virou um livro. Pais Sábios, Filhos Brilhantes. Tá bom? Então tem muita literatura abençoada nessa área da família. Tá bom? Só citei alguns aqui para você ter como referência. Beleza, gente? Amém? E aí, paramos ou continuamos mais um pouquinho? Hã? Quem quer continuar? Levanta a mão. Estão cansados, né? Então vamos deixar, tá vendo isso? Perdemos aqui. Então assim, gente, eu não vou entrar no outro tópico, porque tem pouco tempo, né? E aí a gente vai ficar para a próxima. Beleza, gente? Quem tem sido abençoado aqui? Qual foi o nosso tema hoje? Os desafios da família cristã na pós-modernidade. Quais são os inimigos da família cristã na pós-modernidade, tá bom? Então, eu vou disponibilizar esses pontinhos aqui, esses tópicos. Isso aqui, claro, é um resumo, tá? E o nosso próximo tema é esse aqui, ó. Quais são as estratégias cristãs para enfrentar crises na família? O que mais a gente vai ter, infelizmente, por ter 2 pecadores, 3 ou mais, dentro da família, é dificuldades, problemas, crises. Como é que a gente enfrenta essas crises? É claro que aqui, gente, vocês estão tendo apenas princípios elementares, tá? Princípios elementares da palavra de Deus para lidarem com a família. Para se aprofundar mais, aí, claro, tem livros maravilhosos, tem esses materiais que a gente está sempre aqui divulgando para vocês, tá bom? Me lembrem lá pelo grupo dos alunos, a gente vai postar esse vídeo aqui, essa aula de hoje, você pode assistir novamente, fazer novas anotações. Vou estar colocando esse PDF também à disposição de vocês.
E me ajudem a lembrar lá, eu coloco uns 2, 3 livros também para vocês em PDF. Tá bom, gente? Amém? Principalmente esse Pais Sábios e Filhos Brilhantes. É o melhor livro que eu já li sobre criação de filhos. Tá bom? Vamos orar então, gente? Levanta as mãos para os céus. Pai, nós estamos aqui, terminando essa aula, Pai, para a glória de Deus. Tudo o que fizemos aqui, Pai, que o Senhor seja engrandecido, exaltado. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a construirmos, ó Deus, relacionamento com os nossos filhos saudáveis, sólidos, abençoadores, que deem a eles uma plataforma para um futuro abençoado no Senhor. Pai, também abençoe os nossos lares, casamentos, vida afetiva, vida relacional, as nossas amizades, a comunhão com os irmãos. Ó Deus, estabelece nessa comunidade, nesta igreja, famílias fortes, pais fortes, mães fortes. Ó Deus, pais e mães que constroem casas sobre a rocha, que são os princípios e valores da palavra de Deus, que revelam o poder do Cristo ressurreto operando nos nossos corações. Pai, vai tirando da nossa vida, da vida dos nossos filhos, dos nossos lares, dos nossos casamentos, toda a contaminação desse mundo, todo sofisma, toda fortaleza, todo engano do diabo, toda e qualquer ação maligna que intente impedir, ó Deus, a tua graça, a tua glória, a tua unção, o teu amor, ó Deus, a afetividade no Senhor e uns com os outros, dentro dos nossos lares e dentro das nossas famílias. Nos ajude a construirmos lares para a glória de Deus, a construirmos lares cheios de amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, e dá-nos sabedoria, Pai, que o Senhor seja entronizado, venha reinar nos nossos corações, nos nossos lares, nas nossas famílias e na tua igreja, e que a tua igreja seja uma bênção a essa sociedade, seja um lumieiro, uma luz, um farol de luz que brilha em meio às trevas desse mundo corrompido. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Fala comigo, eu recebo graça de Deus, sabedoria, poder espiritual para vencer na minha vida familiar, vida afetiva, vida relacional, em o nome de Jesus. Eu tomo posse, pela fé, a toda herança espiritual, bênçãos de Deus, promessas de Deus sobre a minha vida e a minha casa. Lembrando sempre, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se não é a graça de Deus, se não é Deus, gente, estamos perdidos. Graças a Deus, o Senhor nos ajuda a construir e edificar casas abençoadas. Amém? Pode fechar ali, Deus